rapaziada, Sandro Ramos aqui e hoje a gente vai continuar nossa série de vídeos sobre Java básico, iniciando com o tema de orientação a objetos. E para isso, a gente vai contar com a ajuda do nosso ninja preferido da Aldeia da Folha. Então, bora pro vídeo. Então, beleza, rapaziada, bora compreender mais esse tema. Então, no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo uma breve introdução e falando sobre classes e objetos. E a primeira coisa que a gente precisa compreender é que o paradigma de programação orientada a objetos ele busca organizar e estruturar o nosso código por meio de objetos e suas interações. Tais objetos representam as entidades do mundo real ou conceitos abstratos. O que seria um objeto do mundo real? Por exemplo, livro. Livro ele tem um autor, uma categoria, uma quantidade de páginas e essas características a gente consegue transportar para dentro do código. E o que seria um objeto de um conceito abstrato? Por exemplo, conta bancária. Conta bancária não é algo palpável no mundo real. A gente não consegue tocar na conta bancária, por exemplo. É uma abstração e a gente também consegue trazer para dentro do código. Então, a gente modela os comportamentos e as características dessas entidades por meio de classes. Relembrando que paradigmas são um padrão conceitual que orienta a solução de projeto e implementação. Então, basicamente, os paradigmas seriam meio que uma regra do jogo, ou um norte, quando a gente está desenvolvendo o nosso sistema. Então, não existe somente o paradigma de orientação a objetos, trouxe aqui mais dois, como por exemplo, o procedural e o funcional, onde no funcional, por exemplo, você vai resolver a maioria dos seus problemas e criar a sua solução utilizando largamente funções. Exemplo disso é, por exemplo, a linguagem Lisp, Elixir, que são puramente funcionais. E o Java ele é multiparadigma, então ele suporta tanto orientação a objetos quanto, a partir do Java 8, a gente tem o paradigma funcional, onde, utilizando, por exemplo, as APIs de streams, a gente tem um ganho absurdo, utilizando conceitos da programação funcional. Então, após essa rápida introdução, podemos ir para as nossas classes. E as nossas classes são estruturas que encapsulam dados e as operações que a gente pode realizar nesses dados. Traduzindo, nas nossas classes a gente vai ter os atributos e os métodos que os nossos objetos vão possuir. Então, em resumo, a gente pode dizer que ela é a forma dos nossos objetos, é o molde dos nossos objetos. Então, vale ressaltar que é apenas uma definição, ela não ocupa espaço em memória. O que vai ocupar espaço em memória? Os nossos objetos. Então, cada um dos objetos criados a partir da nossa classe vai ocupar espaço em memória. Para trazer um exemplo mais prático aqui, a gente tem a classe Ninja. Então, é uma entidade do mundo real que a gente está querendo trazer para dentro do código. Então, a nossa classe Ninja ela tem nome, idade, aldeia, clã e equipamento como atributos. E os métodos dela são apresentar-se e realizar jutsu. Como é que ficaria essa classe no código? Ficaria algo similar a esta. Aqui nós temos os nossos atributos e os dois métodos da nossa classe Ninja. Então, vale lembrar também aqui que ela está incorreta, não está utilizando os conceitos de encapsulamento aqui, porque a gente vai ver esses conceitos nos próximos vídeos. Então, vale lembrar que a nossa classe é apenas a definição. Então, ela não é já o ninja efetivamente, ela é apenas a definição de como deveria ser um ninja. O ninja efetivamente vai ser cada um dos nossos objetos. Então, para a gente fixar esse conhecimento sobre classes, vamos lá para o nosso VS Code. Essa pasta que eu estou aqui é a pasta com base no nosso repositório, que está lá no Git, que eu vou deixar aqui na descrição, que ele contém cada um dos tópicos dos nossos vídeos dessa playlist de Java básico. Então, a gente já abordou primitivos, operadores, loops, estruturas de controle e arrays. Então, vale a pena você voltar lá nesses vídeos e compreender cada um desses conceitos. Aqui na nossa pasta, a gente vai criar uma pastinha chamada POO, de Programação Orientada a Objetos, e a gente vai criar a nossa classezinha Ninja. Então, ninja.java, e a gente vai criar a nossa classe Ninja, que representa a nossa entidade do mundo real, Ninja. String nome. Você pode pausar o vídeo e criar essa nossa classezinha aí com base na nossa apresentação. Eu vou estar criando ela aqui rapidamente. Então, entidade. Temos também string. Calma que eu tenho a minha colinha aqui, pessoal. Então, temos
entidade, string aldeia, string clã, equipamento e nome junto. Equipamento e nome junto. Vale a pena lembrar que é sempre importante que vocês pratiquem. Então, por mais que é um conteúdo um pouco mais teórico, você precisa colocar a mão na massa para você conseguir compreender esses conceitos. Então, a gente tem o método apresentar-se, que basicamente ele dá um sysoutzinho aqui, onde a gente dá um olá, meu nome é... Comumente eu utilizo o método concat, mas para facilitar para você que está começando, você consegue concatenar strings no Java utilizando o operador do mais. Olá, meu nome é... Nome. Sou do clã. Clã. E a gente tem mais um método chamado realizar jutsu. Então, com isso, a gente vai ter a representação do nosso ninja. Então, nome realizando jutsu. Nome jutsu. Então, com isso, a gente criou a nossa primeira classe, compreendeu que a classe é apenas uma definição dos nossos objetos. E nela, a gente vai ter nossos atributos e vamos ter o comportamento desse nosso objeto. Então, com isso, a gente pode seguir para compreender agora o que é esse bendito desse objeto. Então, agora que já compreendemos e já criamos nossa primeira classe, podemos seguir para os objetos. Então, assim como a gente viu ali na introdução, os objetos são entidades do mundo real ou conceitos abstratos. Então, enquanto a nossa classe é apenas uma definição ou um molde, cada um dos nossos objetos são elementos específicos. Então, eles efetivamente são os caras que contêm os valores de cada campo e eles ocupam espaço em memória. Então, se a gente tem uma classe ninja que ela define que os objetos vão ter um nome, então cada objeto tem um nome. Então, o primeiro objeto ele pode ter o nome Naruto, o segundo objeto ele pode ter o nome Sasuke, o terceiro objeto pode ter o nome Sakura. Então, entendo que cada um dos objetos ninja, eles contêm dados específicos. Aqui nós temos um exemplo no código da criação de dois objetos do tipo ninja, da classe ninja. Então vejam que a definição dos atributos de ninja, ambos têm, porém cada um vai ter um dado diferente. Então é isso que é o objeto. O objeto ele é algo específico criado a partir da nossa classe. Então vamos lá para a mão na massa, que aqui a gente vai estar criando uma classezinha main. .java e a gente vai instanciar dois objetos do tipo ninja. Aqui a gente pode criar nosso main e aqui a gente vai criar um objeto do tipo ninja, primeiro ninja é igual a new ninja. Então aqui a gente está criando a nossa instância e a gente tem também segundo ninja. Então aqui obviamente vocês podem vir em cada campo e vim setando cada um dos valores. Então, Naruto. E para cada um dos valores que a gente tem aqui dentro da nossa classe, a gente pode adicionar um valor ou não. Então, vocês podem pausar o vídeo e criar aqui cada um dos nossos objetos de ninja. Então, para a gente ganhar um pouco de tempo, eu já tenho aqui minha colinha e vou adicionar aqui. Então, o nosso primeiro objeto, primeiro ninja é o Naruto e nosso segundo ninja é o Sasuke. Vejam que ambos contêm a definição do que é um ninja. Porém, o objeto ele é o ninja em específico, como eu comentei com vocês. E aqui a gente pode pegar o primeiro ninja e chamar os métodos dele. Então, o que vai acontecer aqui será, pessoal? Segundo ninja. Então, se eu executar isso aqui, o que será que vai acontecer?
como cada um possui dados em específicos, quando a gente chamar o método apresentar-se, cada um vai executar o método de maneira diferente. Então, enquanto o Naruto ele vai falar que o nome dele é o Naruto, o Sasuke vai falar que o nome dele é o Sasuke. Porque por mais que eles são criados a partir de uma mesma classe, do mesmo molde, eles são objetos distintos. E isso é o objeto. Então, é importante entender esse conceito que cada objeto ele é específico. Então, isso a gente tem aqui o retorno de cada um dos nossos objetos. Dado que, se a gente chamar, por exemplo, o realizar jutsu, enquanto no realizar jutsu o Naruto ele vai realizar um Rasengan, no realizar jutsu do Sasuke ele vai realizar um Chidori. Então, é isso que a gente tem que compreender. Então, vamos chamar aqui os ninja.realizar jutsu, segundo ninja.realizar jutsu. Cada um vai estar, vamos colocar uma quebrinha de linha aqui, só para ficar mais interessante. Beleza. Então eles se apresentam e cada um realiza seu respectivo jutsu. A gente poderia ter uma série de ninjas aqui e sair criando vários e vários ninjas. Mas é importante a gente entender esse conceito. Que o objeto ele é específico e a classe é nosso molde, nossa forma. Isso aqui a gente consegue aplicar para qualquer coisa. A gente está realizando a representação de ninja, mas poderia ser pessoa. Vou criar um sistema que vai gerenciar usuários. Então, beleza. Você pode ter uma representação de usuário, que ele vai ter nome, vai ter nível de acesso, vai ter senha. Então, com isso, entenda um poder que a gente tem na orientação a objetos, onde literalmente a gente pode trazer para o código qualquer objeto do mundo real. Com isso, a gente consegue criar sistemas mais organizados, a manutenção fica mais simples e a compreensão, nossa, como ser humano, fica muito mais simples, né? Muito mais simples para um ser humano compreender representações desse modo e dar manutenção num código desse. Então, temos muitos ganhos com a orientação a objetos. Então, é um vídeo um pouco mais simples, mas eu preciso que vocês saiam desse vídeo compreendendo o que é uma classe e o que é um objeto. Tentei ser o mais claro e o mais dinâmico aqui, porque precisamos compreender esses conceitos um pouco mais simples, porque quando a gente for para conceitos mais complexos, a gente precisa estar com essa base bem clara. Então, neste vídeo aqui é isso. O que a gente fez nessa aula vai estar disponível lá no GitHub. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E eu fico muito feliz e muito grato de você ter visto esse vídeo até aqui. Até a próxima!